Olá, turma. Hoje nós vamos dar continuidade aí falando do continente americano, falando das Américas. Já falamos da América Central, da América Andina, da América Latina, e hoje nós vamos falar da América Anglo-Saxônica, né? Claro que a América Anglo-Saxônica é a parte mais rica, né? América Anglo-Saxônica é aí Canadá e Estados Unidos. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os Estados Unidos da América, né, pessoal? Um país, uma grande potência, tanto econômica quanto militar, uma história também muito bela. Muito bem, pois algumas características aqui dos Estados Unidos, alguns dados, para falar a verdade. Maior PIB do mundo, pessoal, maior produto interno bruto do mundo, né? Os Estados Unidos, nós sabemos, aí briga com a China aí para ser o maior PIB do mundo. Em 2017, né, os Estados Unidos tinham um PIB de 19 trilhões de dólares. 19 trilhões de dólares. Gente, é inimaginável um negócio desse. É grandioso. A renda per capita, pessoal, né? Que é só um dado, né? Não significa dizer que todos recebem a mesma coisa. Mas a renda per capita, ou seja, o PIB dividido pela população, dá em torno de 55 mil dólares anual. Tá? Nós sabemos que nem todos ganham a mesma quantidade, embora lá tenha mais justiça social, né? Uma melhor distribuição de renda aqui no Brasil, isso é claro. Tá bom? Outra coisa, né? O dólar também passa a ter uma função primordial na economia mundial, né? Sendo hoje quase que uma moeda aceita por todos, e parâmetro também por toda a economia do mundo, né? Muito bem, pessoal, as multinacionais chegaram a todos os locais do mundo, principalmente nos países em desenvolvimento e nos países ricos. Os Estados Unidos hoje têm sua marca aí e de suas empresas em todos os países, basicamente, né? Nas áreas de tecnologia. Então, um peso gigantesco na economia mundial. E na economia também dos países onde essas multinacionais se instalaram. Ok, galerinha? E o sucesso, pessoal? Né? Os fatores internos. Por que os Estados Unidos teve esse sucesso tão gigantesco? Os fatores internos, né? São dois fatores. Os internos, que contribuíram para a formação da base econômica, né? Nós vamos já falar nisso. E os externos, né? Que os levaram, né? Ou os levou a uma posição de líder da economia capitalista, tá, turma? Então, olha só, nós vamos falar hoje de um país importantíssimo, né? De um país com uma posição econômica, militar, gigantesca no mundo inteiro. Então, turma, nós vamos aqui, portanto, ver aqui nosso slide e nós também vamos falando aí, explicando, claro, todos os detalhes sobre os Estados Unidos, tá, pessoal? Muito bem, independência das 13 colônias. Claro, os Estados Unidos começam a se formar com a independência dessas 13 colônias inglesas, tá? Muito bem, elas foram formadas, essas colônias, a partir do século XVI, tá bom? E qual a população que compunha essas 13 colônias, desculpa. Os imigrantes do Reino Unido, mas não só os imigrantes do Reino Unido, pessoal, de outras partes da Europa também, né? Chegaram ao território dos Estados Unidos, né? No século XVI, a partir do século XVI, né? Formando aí essas 13 colônias. Claro, essas 13 colônias, né, ocuparam a parte leste, tá? Claro, né, pessoal? O pessoal vinha da Europa, chegava ali no leste dos Estados Unidos, o que é hoje os Estados Unidos, tá bom? Então, uma pergunta que se faz, uma indagação, que serve para vocês também refletir. Se ouviu muito falar, né, sobre colônias de exploração e que os Estados Unidos eram uma colônia de povoamento. Não é bem assim, tá, turma? Não é bem assim, tá? Na realidade, a Europa e os europeus que chegaram também nos Estados Unidos, eles queriam expandir seus domínios, tá? Expandir seus domínios.
Então, não é bem assim, uma questão é porque isso explica porque os Estados Unidos é desenvolvido. Opa, calma lá, tá bom? Calma lá. Bom, e quem eram essas pessoas que chegaram aí formando as 13 colônias? Tá, pessoal? A imigração europeia forçada. Professor, forçada, sim. Tá? Porque, pessoal, olha só, parte desses imigrantes, né, que vieram para formar aí as 13 colônias, fugiam de um regime absolutista, opressor. Inclusive, a perseguição religiosa foi a tônica dessa opressão, né? Ou seja, o rei Henrique, lá no Reino Unido especialmente, Henrique VIII, né, formou, né, fundou a Igreja Anglicana e demonstrou sua força, tá, pessoal? Perseguindo, portanto, quem não era adepto, né, do anglicanismo. Isso é interessante que vocês comecem a entender. Outra coisa, galera, a guerra, né, digamos aí, a disputa entre protestantes e católicos, né, a famosa reforma, tá, pessoal? Fizeram, então, essa questão aí dos anglicanos ser hegemônica, porque era a religião do rei, né, no caso do rei Henrique VIII, fizeram com que muitos, mas muitos puritanos, né, fugissem para a América, né, fundar uma sociedade baseada em outros valores. Turma, eu vou fazer aqui uma sugestão, mas lembrando, observem bem a classificação etária, tá? Tem um filme chamado A Rosa Escarlate que eu gostaria muito que você assistisse, que vocês assistissem, tá? Lembrando, observem aí a idade, ok? A faixa etária para assistir esse filme. Portanto, não incorra aí em assistir um filme que não é apropriado para a sua idade, tá bom? Gostaria muito que vocês, se pudessem, assistam. Tá certo? Isso mostra bonito aí, de forma bem simples. Claro que tem todo um drama, toda uma trama, mas mostra muito legal aí essa questão aí da chegada desses puritanos, né, na América, né, formando aí essa sociedade americana. A religião protestante, pessoal, olha, o protestantismo e a valorização do trabalho. Gente, foi essencial. A religião protestante, lá no século XVI, trouxe valores fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo, né, na Europa e, claro, também nos Estados Unidos. Por exemplo, a valorização do trabalho, o pensamento racionalista, acrescente bem aqui, ó, valorização do trabalho, pensamento racionalista e o individualismo, tá? Ou seja, o que é esse individualismo, pessoal? As pessoas buscarem a melhoria material, né? A melhoria material é um sinal, como se fosse um sinal de predestinação divina, tá, turma? Então, é muito interessante isso aí. O protestantismo foi realmente aí, teve uma ligação com seus valores, com fortalecimento, com o aparecimento do capitalismo, tá legal? Muito bem, turma. Vamos falar mais ainda sobre a independência. Bom, pessoal, então o primeiro fator para o desenvolvimento da economia dos Estados Unidos foi esse caráter cultural. Eu diria cultural religioso, tá bom? Ajudou bastante. As intenções de sucesso material que eu acabei de dizer e a formação de uma sociedade democrática levaram aí as 13 colônias a buscar uma autonomia, pessoal, econômica em relação ao Reino Unido, tá? Então, olha só, eles começaram aí a buscar essa autonomia, choque de interesses, ou seja, eles começavam a se desenvolver bastante, essas 13 colônias começavam a ter um crescimento econômico, né? E não queriam mais ficar sob o jugo do Reino Unido. Por isso, a Guerra de Independência, pessoal. A Guerra de Independência em 4 de julho de 1776. Ok, turminha? Então, a partir de 4 de julho de 1776,
tá? Nós temos a independência dessas 13 colônias, formando aí os Estados Unidos, né, da América. Tá? Então, encerra aí a primeira fase da formação econômica dos Estados Unidos. Com a independência, tá, turminha? Com a independência, permitia, né, que seu projeto de sociedade fosse levado à frente. Qual era o projeto de sociedade baseado aí, né, turma, no protestantismo, nos valores culturais, nos valores religiosos? Qual era a base para essa nova sociedade? Republicana, né? Ou seja, uma república federalista, uma federação entre as colônias, entre os estados que posteriormente surgiram, tá? Aqui no Brasil, uma confederação, tá? Democracia é um dos valores, é um dos pilares dos Estados Unidos, sem críticas nesse momento, tá? Sobre essa e presidencialista. Portanto, está aí, tá, turma? Outra coisa, né? Além dessas 13 colônias que ficavam ali na parte leste, né, mais próxima da Europa, né, lógico, por onde os europeus desembarcaram, chegaram, né? Então, eles também viram a possibilidade, já também na questão religiosa, embasado aí na questão religiosa, né, turminha, de expandir esse território, né? E o território dos Estados Unidos se expandiu, além das 13 colônias, por 3 processos: compra, guerras e tratados. Tá, galera? Tá? Compra, guerras e tratados. Galera, eu vou ver se eu consigo mostrar daqui a pouquinho para vocês, né, esse mapa aí sobre essa expansão territorial. Muito bem, pessoal. Isso vai de encontro, aliás, é um embasado, né, sobre uma doutrina chamada Destino Manifesto. Que é isso, galera? Ou seja, né, o povo que habitava essa região, né, esses novos estadunidenses, eles seriam eleitos por Deus, né, para dominar do leste, do Atlântico ao Pacífico. Turma, né, é algo assim que eles colocaram o Destino Manifesto, embasado aí numa doutrina religiosa, que eles eram realmente o povo escolhido por Deus para dominar de costa a costa. Tá certo, turma? Então, vamos continuar. Deixa eu só colocar aqui para ver se eu consigo mostrar o mapa para vocês. Mas, enquanto isso, nós vamos continuando, tá bom? Nós vamos continuando. Pois bem, turma, voltando aqui ao slide. Independência e expansão territorial que nós já falamos. Como se deu essa expansão territorial? Através de 3 processos: compras, guerras e tratados. Muito bem, pessoal. Vamos, portanto, né? Falei do Destino Manifesto. Olha aqui onde ficavam as 13 colônias. Depois, esse território foi expandido até aqui, ao extremo oeste, ao Oceano Pacífico. Doutrina Destino Manifesto. Ou seja, eles eram o povo eleito, escolhido por Deus para dominar de costa a costa, do Atlântico ao Pacífico. Tá aqui o mapa, não precisa nem olhar o livro. Tá bom? Olha o Destino Manifesto. Através de quê? A Louisiana foi comprada, tá? Oregon foi cedido pelo Reino Unido. Os territórios anexados por guerra, né, com o México, né, territórios comprados aqui do México e assim por diante, tá, pessoal? E assim por diante. Então, esses 3 processos aí de compra, de guerra e de tratados, né? Os tratados quando cediam amigavelmente. A formação territorial, tá, galera? Formação territorial. Como é um país gigantesco, tá? Maior do que o Brasil, portanto, a 4ª maior extensão territorial, claro, né, pressupõe que vai ter muitos recursos minerais. E esses recursos minerais, turminha, tá, levou a uma mais rápida industrialização do que os outros países americanos, tá bom?
Muito bem. Então, vamos lá. Revolução Industrial, que já aconteceu lá na Europa, também atravessa o Atlântico e chega aos Estados Unidos, tá? Então, minérios, combustíveis fósseis, recursos vegetais, recursos hídricos, tá? Os dois oceanos, saída para o mercado externo, tanto pelo Atlântico quanto a oeste pelo Pacífico, tá bom? Ocupação predatória, é necessário que se fale disso aí, tá, turminha? Então, essa corrida para o oeste, através da doutrina do destino manifesto, deixou severas sequelas para os povos indígenas, né? Que houve aí uma massacre desses nativos, além também do grandioso desmatamento que ocorreu lá nos Estados Unidos. Tá bom, turma? Então vamos para frente, vamos falar aqui da potência regional, né? E, claro, líder mundial. O crescimento, né? O grande historiador Eric Hobsbawm disse que os Estados Unidos passa a ser a economia maior a partir de 1913. Mesmo com uma economia maior, não garantia aos Estados Unidos o papel de superpotência, nem de líder hegemônico de superpotência, tá, pessoal? Então, mesmo sendo já a maior economia, ainda não lhe garantia esse papel de superpoder, de líder mundial, tá bom? E como é que isso acontece, pessoal? Como é que isso acontece? Por que os Estados Unidos passou a ser, além da maior economia, a maior potência do mundo? Participação nas duas grandes guerras. Essas duas grandes guerras foram essenciais, tá, turma? Por quê? Essas guerras não se travaram no território americano, território dos Estados Unidos. Embora lá na Segunda Guerra, né, tenha tido ataque à base de Pearl Harbor, né, e vocês já ouviram falar nisso. Muito bem, mas aqui não, galera. Né, os Estados Unidos, e mesmo participando da guerra, a guerra não era tratada em seu território, era na Europa principalmente, também no norte da África, tá? Mas principalmente nos no território europeu. Então, a partir daí, né, principalmente após a Segunda Guerra, os Estados Unidos realmente passa a ser, além da grande potência econômica, uma grande liderança mundial, a maior, a hegemônica, tá bom? Muito bem, participação, Conferência de Bretton Woods e o padrão dólar-ouro. Ora, os Estados Unidos, vendo a crise na Europa, ora, os Estados Unidos começou aí a fazer as suas conjecturas. Os Estados Unidos passou a também imaginar o seu papel de destaque. Antes mesmo de acabar a Segunda Grande Guerra, que foi em 45, em 1944, os Estados Unidos convocou os países, né, para a famosíssima, e vocês não esqueçam disso, tá, galera? Conferência de Bretton Woods. Bretton Woods é uma cidadezinha lá nos Estados Unidos, eles se reuniram. E qual foi as principais medidas tomadas na Conferência de Bretton Woods? O FMI, criação do FMI, Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e o padrão dólar-ouro. Né? Antes o ouro era, digamos assim, a referência da economia mundial. Os Estados Unidos, a partir de 1944, peraí, o dólar ficou atrelado ao ouro, ou seja, cada 3.500 dólares valeria, portanto, uma onça de ouro. Tá legal? Uma onça, tá? Ok. Galera, vamos, portanto, aqui. Além disso, pessoal, além disso, né, os Estados Unidos, como a Europa era o palco e o envolvimento de todos os seus países ali, na Segunda Grande Guerra, principalmente, né, os Estados Unidos criou o Plano Marshall. Opa! Significava dizer o quê? Os Estados Unidos ia dar uma ajuda para a reconstrução dos países europeus, principalmente da Europa Ocidental, né? Porque também eles tinham medo dessa ajuda vir lá da União Soviética, né? Da União Soviética. Opa, peraí, vamos ajudar primeiro. A doutrina Truman também foi muito, mas muito, acrescentem aí, Plano Marshall, doutrina Truman, ou seja, um combate
as ideias e a propagação do socialismo, né? Lá da União Soviética, do leste europeu. Então, essa doutrina foi realmente, tá? E claro, depois da Segunda Guerra Mundial, essa bipolarização, né, entre capitalismo e socialismo, entre Estados Unidos e União Soviética, que, em tese, né, a supremacia dos Estados Unidos, né, foi ratificada ainda mais, tá bom? Por quê? Porque a União Soviética ruiu tempos depois e também, né, tecnologicamente era muito mais atrasada do que os Estados Unidos e os países que ele conseguia ter como aliados, tá bom, pessoal? Pois bem, galera, olha aqui os aspectos físicos, eu gostaria de ser, né, bem rápido nisso aqui. Os aspectos físicos, como é um país que é muito extenso, grandioso, uma grande extensão territorial, tem uma diversidade de paisagens, tá, turma? O que nós vamos acontecer? Aqui do centro para o oeste, nós temos o quê? As grandes altitudes, né? E aqui a presença das montanhas rochosas, desses dobramentos modernos. Então, é muito simples, né? A partir aqui do centro para o oeste, nós vamos ter aí as grandes altitudes. Aqui no centro, pessoal, aqui no centro dos Estados Unidos, as grandes planícies aqui na área central. E no leste, tá, pessoal? No leste, nós temos aí os dobramentos antigos, né? As montanhas rochosas com grandes altitudes e os dobramentos antigos. Por ser justamente antigo, já muitos desgastados e uma altitude mais modesta, mais baixa, tá? Outra coisa que nós vamos falar, a diversidade de climas. É claro, um país tão extenso, um país tão gigante, uma diversidade de climas. E eu vou falar aqui, tá? No centro, desculpa, vou voltar, tá, pessoal? No centro vai predominar o quê? Né? O clima temperado continental. Né? Qual é as características desse clima temperado aqui ao centro? Turma, grande amplitude térmica, né? Marcada aí pela continentalidade. A amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura. E 4 estações bem definidas aqui no clima temperado, tá? No clima subtropical, muito bem. Qual é a grande característica do clima subtropical aqui a sudeste? Tá? Maiores médias térmicas, as maiores temperaturas, tá bom? Frio de montanha. Aonde é que nós vamos encontrar esse frio de montanha, pessoal? Aqui nas montanhas rochosas, nas grandes altitudes, tá? O clima árido no sudoeste, no noroeste, está aqui marcando o clima árido, semiárido, poucas chuvas, claro, né? Na costa oeste, o clima mediterrâneo. Professor, o que é que caracteriza o clima mediterrâneo? 2 estações bem definidas, turminha. Um verão seco e um inverno, né? Um inverno mais frio, tá bom? Muito bem. Pessoal, vamos lá. Ainda no Alasca, nós vamos ter o clima polar, né? Claro, muito frio. O Havaí, clima tropical, né? Vocês certamente sabem disso. Muito bem, essa é, portanto, aí as características dos climas dos Estados Unidos. Como eu disse, uma diversidade. Muito bem, antes de falar aqui dos cinturões agrícolas, pessoal, eu quero dizer também, falar ainda na parte física, da rede hidrográfica, que é bastante diversa, né? Os Estados Unidos é muito rico em rios. O rio Hudson, que atravessa aí Nova York, a principal cidade dos Estados Unidos, eu diria até do mundo, né? Que tem até um filme sobre aquele avião que o piloto habilidosamente conseguiu pousar no rio Hudson, né? Então ele é bem marcado também por isso. O Missouri e o Mississippi, que formam aí a maior bacia hidrográfica dos Estados Unidos,
né? Bacia Missouri, Mississippi. O Rio Colorado também muito importante, né? Rio Grande na fronteira com o México, tá? E além disso tem os grandes lagos aqui, já próximo na fronteira com o Canadá. Tá legal, turminha? Vamos para frente. Nos aspectos econômicos, tá? Os aspectos econômicos é muito diversificado, tá, turma? Muito diversificado mesmo nos Estados Unidos. Tá? Então, nós vamos falar da agricultura, também muito variada, muito diversificada, tá? Que produz de cereais, como trigo, a frutas tropicais, como laranja, né? Então, há uma diversificação, além de ser a maior produção agrícola do mundo, turma. É algo gigantesco, tá? E se distribui de acordo com o clima e o solo, tá, turma? De acordo com o clima e o solo, né? Predominando, portanto, os famosos cinturões, os belts, tá? Aqui no mapa fala nisso. Professor, cinturão, vamos pegar aqui o cinturão do algodão. Tá aqui, turminha, cinturão do algodão. Só produz algodão? Não, mas predominantemente algodão. Então, nos Estados Unidos, aí muito repartido, dividido por faixas, cinturões, onde predominam um determinado produto, né? Nós temos o cinturão do milho, nós temos o cinturão do trigo, né? Do leite, né? Dos produtos subtropicais, está aqui, olha essa faixa aqui, cinza, dos produtos subtropicais, do algodão, da floricultura irrigada, da pecuária extensiva, né? Olha aqui, tá, turminha? Então é isso, galera. É muito importante a gente saber isso. Distribuição industrial. Bora falar sobre indústria, turma. Vamos, é importante. Também é diversificada, tá, pessoal? Outra coisa, hoje nessa chamada divisão internacional do trabalho, né, os Estados Unidos se caracteriza por serviços, né, por geração de serviço. A prestação de serviço é muito especializada, a indústria de alta tecnologia, tá? Mas ela também convive ainda com as indústrias tradicionais. Tá legal, turminha? Então vamos lá, falar da indústria. Começa aqui no Nordeste. Olha aqui a grande concentração de indústria no Nordeste, tá? Entre o litoral aqui do Atlântico e os grandes lagos, né, turma? Dá para ver aqui no mapa os grandes lagos aqui em azul. Então, esse aqui no Nordeste foram as primeiras e grandes indústrias dos Estados Unidos lá no início da sua industrialização. Desde o século XIX, portanto, essas indústrias aqui, quais são? Químicas, petroquímicas, siderúrgicas, automobilísticas, têxteis, tá? É o famoso Manufacturing Belt, ou seja, o cinturão das manufaturas. Mas eu quero aqui, pessoal, dizer que os Estados Unidos, o governo incentivou a descentralização, tá? Só para você ter uma ideia, pessoal, essa região Nordeste aqui, ela era responsável por 70% da produção industrial dos Estados Unidos, lá na década de 70. Hoje ela corresponde a 40%. Ainda é muito concentrada, mas o governo, através de incentivos, né, fez com que todos os Estados Unidos também recebessem fábricas, recebessem indústrias, tá? E as novas indústrias, pessoal, né, na região aí da Califórnia, tá legal? No sudeste aí dos Estados Unidos, ok? Telecomunicações, microeletrônica, biotecnologia, o famoso, conhecido Vale do Silício, né? Vale do Silício. Muito bem, pessoal. Essas indústrias são uma tecnologia de ponta. Tem uma bolsa de valores para negociar esses produtos de empresas de alta tecnologia, a famosa Nasdaq, né? E elas são tão avançadas que alguns pejorativamente já chamam aqui o Nordeste de
cinturão do ferrugem, por se tratar de indústrias mais velhas, mais tradicionais. Turma, os Estados Unidos é realmente uma grande potência, tá, turma? Muito bem, pessoal. As cidades globais e megalópolis, nós sabemos disso, né? Os Estados Unidos têm cidade, principal metrópole mundial, a principal cidade mundial, que é Nova York. Né? O que é uma cidade mundial, pessoal? Onde fica o escritório, a sede, os bancos das maiores empresas, os maiores bancos, onde se negocia mais, né? Onde a bolsa de valores, né? Então, é muito importante Nova York, Chicago, tá, pessoal? A Bolsa de Chicago, ela é a bolsa que determina os preços e onde se negocia as commodities, né, os cereais, incluindo aí a soja. O preço não é determinado por bolsas, e sim pela bolsa, né, pela famosa tela de Chicago. Tá legal? Então, muito bem, pessoal. Os preços das commodities de todo mundo, né, depende da Bolsa de Chicago. E aí tem outras cidades importantes, Detroit, Boston, Washington, são cidades mundiais, tá, pessoal? Mundiais, né? Uma repercussão além do limite, né? Uma zona de influência além do limite do território dos Estados Unidos, ok? Muito bem, pessoal. Outra característica é a concentração da população economicamente ativa, a PEA, né, no setor terciário. Né? Só que esse setor terciário, essa mão de obra é extremamente qualificada, a prestação de serviço é muito boa. Tá legal? E, portanto, a crise da hegemonia. Pessoal, os Estados Unidos começa aí essa crise, tá? A partir dos anos 60, essa desvalorização do dólar, a valorização do petróleo lá em 1973, trouxe uma crise muito grande para os Estados Unidos, mas aí tem a corrida armamentista, que faz gerar tecnologia, né? Faz também com que ganhe, entre aspas, da União Soviética essa corrida espacial, com a chegada do homem à Lua, tá? E também, pessoal, lá no governo Reagan, essa retomada dessa corrida armamentista, né? Ronald Reagan, lá na década de 80, ele já começa aí o famoso projeto de Guerra nas Estrelas, né? Um sistema antimíssil que seria instalado aí na estratosfera para que, né, derrubasse os mísseis de um suposto ataque. Então, Reagan ele ganha realmente essa corrida armamentista comparado com a União Soviética. Tá? E os Estados Unidos, a partir de 11 de setembro de 2001, né? Opa, professor, 11 de setembro? Sim, pessoal, ataque às Torres Gêmeas. Está aqui, olha. Isso fez com que a doutrina Bush... O que é essa doutrina Bush, pessoal? Que ninguém... Pessoal, a doutrina Bush era o quê? Suposta caça ao terror, né? Uma guerra ao terror, caçar terroristas, guerra do Iraque. Não adiantou, né, turma? Isso levou os Estados Unidos a uma piora na sua situação econômica. Foram gastos trilhões de dólares. Trilhões de dólares. Lembrem-se, né? Os Estados Unidos empreendeu uma guerra contra o Iraque, quando o Iraque invadiu o Kuwait, né? O George W. Bush pai, né? Porque são dois, tá, pessoal? O Bush pai foi lá e fez aquela mal guerra, mas tudo bem, se retirou e Saddam continuou no poder. Dizem que essa guerra contra o Iraque foi apenas uma vingança do Bush filho, né? Para ir lá tirar Saddam, sobre dois pretextos, pessoal. Que Saddam, que o Iraque tinha armas químicas. Mentira, todo mundo sabe disso hoje. E que Saddam também era ligado e patrocinava a Al-Qaeda. Todo mundo sabe que não tinha nenhuma dessas duas coisas. Tá? E, portanto, né, na economia, a China se aproxima aí dos Estados Unidos e na área militar nós temos o aparecimento, além da China, né, da Rússia também, um aparato militar gigantesco. E essas tensões no Oriente Médio foram justamente aí, pessoal, questão do petróleo, questão dessas guerras, invasão do Iraque, do Afeganistão, tá? Isso põe em xeque aí e já começa, talvez, quem sabe, uma
queda na hegemonia dos Estados Unidos. Só uma suposição, tá, galerinha? Turma, gostei, né? Esse é um assunto muito bom. Espero que vocês tenham gostado também, tá? E todos vocês estudem, leiam um livro e vamos, né, garantir aí o nosso aprendizado. Fiquem com Deus, turminha. Um abraço.